para entendermos o que é o Ho'oponopono e como praticar, veja, a primeira coisa é compreender que o Ho'oponopono não é uma técnica. O Ho'oponopono não é um método. É um modo abrangente de vida. É a adoção de um estilo de vida através do qual você se utiliza dos desafios ou das dificuldades como oportunidade de purificação pessoal, através de um processo interno autodirecionado. Isso é o mais importante de entender para a gente começar a mergulhar mais a fundo nesse estilo de vida, neste modo de vida. Então, é um modo de vida que você se utiliza dos seus problemas, das suas dificuldades, como oportunidade de autopurificação, por meio de um processo interno autodirecionado. Tudo bem? E quando a gente fala que é um estilo de vida, isso quer dizer que você adota um modo de vida no qual você vai praticar este processo durante o seu dia a dia. O seu dia a dia. Continuamente. E quando se fala de purificação, é purificar o quê? Segundo os antigos Karunas, o erro, o problema, o bloqueio, a dificuldade surge de um pensamento impregnado por memórias dolorosas do passado. E enquanto não houver a purificação de tais memórias que estão no subconsciente, você não corrige o pensamento e, consequentemente, você não resolve a situação ou a experiência decorrente daquele pensamento imperfeito. Quando a Morna ela estava recodificando o Ho'oponopono, ela foi orientada a incluir as 3 partes do eu, segundo a visão dos Karunas. E quais seriam essas 3 partes do eu, segundo esta visão? Você tem a mãe, que representa o seu consciente, o Hani, dentro da linguagem havaiana. Você tem o filho, que é o Unihipili, que representa o subconsciente, que armazena todas essas memórias dolorosas. E você tem o pai, que é Almawaka, que seria exatamente o superconsciente, que está livre de memórias e teria contato direto com o ponto zero, ou com o divino, ou com o infinito. Se nós fôssemos usar uma linguagem dentro da mecânica quântica, nós poderíamos traduzir o infinito ou o divino como não localidade. A dimensão que é pura consciência. Você tem a realidade física, a realidade quântica e a não localidade. A não localidade é o domínio da inteligência pura. Como entender isso? Não tem como entender. E os Karunas chamam esse domínio da divindade como zero, infinito. É interessante adotar essa visão impessoal. O divino é o zero, é o infinito. Então, segundo a visão adaptada da Morna do Ho'oponopono, o Ho'oponopono tem como objetivo harmonizar essa família interna. A família interna, mãe, filho e pai, precisam estar alinhadas. E esse alinhamento só acontece quando o filho, que é o subconsciente, ou Unihipili, liberar todas as memórias dolorosas. Então, a mãe consciente nutre o filho. A sua iniciativa de
limpar, de cuidar do filho. Você limpa o filho. Você limpa o filho. E o filho limpo, através da iniciativa da mãe, promove a condição para que o pai possa prover a influência de cura. Porque o pai, Almáqua, ele está em contato direto com o divino. Então o pai traz a força de cura que através do filho nutre e cuida da mãe. O pai cuida, a mãe cuida do filho e o pai cuida dos dois. Essa é a visão, para a gente entender a filosofia dos Karunas, dentro do conceito dos 3 aspectos constituintes do eu. Então, todo o processo de purificação, segundo o Ho'oponopono, tem como intuito neutralizar, apagar as memórias dolorosas que estão no subconsciente. Certo? Se eu tenho uma memória dolorosa no subconsciente, os pensamentos que eu irei gerar estarão contaminados por essas memórias e esses pensamentos vão determinar situações que correspondam ao conteúdo de dor. Então serão situações imperfeitas dentro da visão, né, dos Karunas. Segundo a tradição e segundo o Ho'oponopono, há 2 leis que determinam a experiência. Você vive as tuas experiências, sejam elas quais forem, a partir de 2 leis apenas. Segundo essa tradição, e eu concordo, tem muito a ver. Ou você está criando as suas experiências através ou por meio de inspirações que vêm direto do ponto zero, do infinito e chegam até você. Ou você está determinando as suas experiências por meio de memórias. Memórias reencenadas do passado. Como dizia Shakespeare, as velhas aflições renovadas. Então, se eu estou determinando as minhas experiências por meio de memórias, serão experiências ruins, que irão me causar dor. Experiências de escassez, experiências de doença, experiências de estados emocionais insuficientes e toda sorte de experiências negativas. Agora, se eu determino a minha experiência por meio da inspiração divina, essa inspiração, ela surge de um pensamento perfeito. Só que para que a inspiração divina chegue até mim, eu não posso ter a barreira de memórias dolorosas do subconsciente filtrando. Entenderam isso? Então, nós podemos definir que a nossa mente, ela é uma espécie de coleção de aplicativos. Você tem uma série de plugins que você adotou, programas que ficam rodando, que você adquiriu ao longo da sua vida. E esses programas ou essas memórias, elas ficam induzindo pensamentos baseados na característica desses programas ou dessas memórias. 95% do que você pensa, do que você sente, das escolhas que você faz ou não faz, logo, 95% do seu comportamento é determinado por tudo aquilo que está no seu subconsciente. 95%. Então nós precisamos urgentemente iniciar uma grande limpeza. Não é? Quando eu conheci o Ho'oponopono há muitos anos atrás,
eu mergulhei muito fundo e comecei a exercitar. E eu tive experiências espantosas, experiências surpreendentes. Mas eu pratiquei da forma tradicional, que é o que eu quero explicar. Eu usei outras técnicas que potencializam o processo. Tá? Mas, a partir dessas duas leis, nós temos a opção de criar por inspiração e não mais por memória. Certo? Se as memórias que nós estamos reencenando no subconsciente determinam muito da minha experiência, de fato determinam, há uma questão muito interessante. Eu sempre me perguntei isso. Se eu não quero viver algo que está se repetindo, por que que isto continua se repetindo? Se eu não quero, por que que se repete? Será que eu não tenho tanto livre-arbítrio assim como eu imagino? Porque eu estou determinando, não quero mais, mas por que que eu tenho mais daquilo que eu não quero? A pergunta que eu faço para vocês é: você acha que você tem livre-arbítrio? Sim ou não? Sim? Por que então quando você toma uma decisão para mudar algo, a coisa não muda? O que em você se impõe contrariando aquilo que você quer? O que está em você que contraria o que você quer conscientemente? Por que quando fala assim, não, a partir de agora eu vou prosperar? E por que não vai? Então é de se questionar até que ponto nós temos o livre-arbítrio ou até que ponto nós usamos o livre-arbítrio. E a partir daí, eu comecei a estudar uma coisa muito interessante que é assustadora. Tem um livro de um escritor chamado The Wayward Mind, do Guy Clarkson, que é um norte-americano. E neste livro, ele apresenta um experimento de um neurocientista chamado de Benjamin Libet, e que nesse experimento, eles demonstram que o cérebro decide o que fazer antes mesmo de você ter a decisão consciente de fazê-lo. Olha que interessante. Seu cérebro já sabe o que fazer antes de você estar consciente da decisão de fazê-lo. Eles usaram um eletroencefalograma e descobriram o seguinte: quando você tem, um exemplo, a intenção de mover o braço, por exemplo, vou mover o braço, mover. A intenção de mover o braço, ela surge a 1/5 de segundo antes do movimento acontecer, ok? Tenho a intenção, a 1/5 de segundo antes do movimento, o movimento acontece. Só que eles descobriram que antes da intenção surge uma atividade cerebral a 1/3 de segundo antes da intenção. Então você tem 1/3 de segundo antes da intenção consciente uma atividade, surge a intenção, e a 1/5 de segundo antes do movimento, o movimento depois acontece. Então eles chegaram à conclusão, gente, isso é uma coisa muito estranha e complexa que tem a ver com o Ho'oponopono. Sabe que eles começaram a descobrir e começaram a propor nesse novo modelo que nenhuma intenção, quando eu falo aqui intenção, eu estou dizendo intenção consciente. É isso que eu quero dizer. Eles estão propondo que nenhuma intenção, é consciente.
que não surge nada no consciente. Nenhum plano é elaborado no consciente. E o que eles estão propondo? Que as intenções são uma espécie de premonição instantânea. O que é uma premonição? Saber previamente de algo que pode acontecer. Quanto mais clara foi a intenção, mais clara é a premonição. Aquilo que você chama de intenção consciente, vou fazer isso, já está sendo determinado antes de você criar conscientemente isso. E aí? Não é estranho? Então, de onde vêm esses impulsos? De onde vêm esses impulsos? Parece, estou sendo cuidadoso, parece que nós não temos intenções conscientes. Tudo que surge em você e que você julga ser consciente, estou criando isso. Talvez já esteja sendo determinado. E a pergunta é: onde, o que ou quem determina? Os equipamentos mostram, está lá, antes de você gerar a intenção, surge uma atividade cerebral, um surto de atividade antes, sempre. Então talvez nós sejamos governados por esse grupo de memórias reencenadas. Mas nós também podemos ser influenciados por inspiração. Certo? É muito complexo isso. Eu acho ótimo, sabe por quê? Porque eu te desloco do seu absolutismo. Eu te desloco da certeza de que você acha que você entendeu alguma coisa. É bom isso, te deslocar. Pois é de se pensar. Qual é a função do consciente, então? O consciente ele existe, mas como esse consciente funciona? De onde vêm essas predisposições? Ou seja, o consciente ele passa a ser algo que pode acatar ou não as premonições. Quando eu sou motivado a fazer alguma coisa, essa intenção não está surgindo no consciente, mas eu posso não fazer. Certo? É um assunto muito complexo isso, muito. Mas onde eu quero chegar? Que esses experimentos feitos pelo Leibniz, eles vão ao encontro daquilo que os Karunas preconizavam no passado e preconizam hoje através dos seus difusores, com o Ho'oponopono. Que enquanto você não limpar as memórias da sua criança, do seu unihipili, do seu subconsciente, você estará inconscientemente consciente, gerando experiências dolorosas. É claro que ninguém em sã consciência iria optar pelo pior. Não é verdade? Eu tenho certeza que você em sã consciência jamais iria optar pelas experiências que você não quer mais viver e que está vivendo ainda. Claro. Mas por que ainda vive? De onde vem essa intenção que cria? Não é? Muito bem. Esse é um ponto. Agora, segundo o fundamento do Ho'oponopono, que é o mais importante para entender como usar um processo, que é o que eu quero explicar agora, que é o coração do processo. Porque qualquer estilo de vida ou qualquer metodologia, para que ela funcione, veja bem, para que ela funcione, você precisa criar um contexto para que aquilo se torne algo exequível, portanto,
inteligível para a sua prática. Se você for fazer um ritual xamânico muito específico, um exemplo, talvez aquele ritual para você não surta nenhum efeito porque você não compreende o contexto do que é ser um xamã, do que é fazer aquele ritual dentro de um contexto que torna todo aquele processo realmente vivo. A sua realidade é de estar vivendo numa cidade grande. Mas você pode apreender o contexto de um xamã para que aquele ritual tenha a mesma eficácia que ele tem lá na floresta. Não é? Tem tribos, por exemplo, que o líder tem um ossinho de galinha, é um pezinho de galinha lá que é um totem. E se aquele líder, por alguma razão, achar que você cometeu um erro grave contra a tribo, e ele resolver te banir da tribo, sabe o que ele faz? Ele pega aquele pezinho de galinha velhinho e toca na sua testa. Em 2 dias você morre. Mas como assim? Será que se esse líder dessa tribo tocar esse osso ou em qualquer um de vocês vão morrer? Claro que não. Porque você está fora do contexto que fortalece a crença de que aquele totem é mágico. Então vai chegar aqui na sala, está banido, você vai rir. Tá louco? Tá louco? E tá lá batendo. Não, você, como assim? Mas ele vai bater, bate qualquer um, cai duro. Morre.